Quem viu a escalação do Fortaleza sem o Lucero e o Pochettino imaginava que o Cruzeiro poderia ter um trabalho fácil, mas só achou isso quem não conhece o Vojvoda. O time chato de se vencer. Logo nos minutos iniciais a gente já viu um choque de modelos. O Fortaleza não é um time que vai pressionar alto e isso tirou a armadilha do Cruzeiro de atrair o adversário para o seu próprio campo para ganhar as costas, como já tinha feito contra o Botafogo. As impressões iniciais podiam até indicar um controle cruzeirense do jogo, mas só pensou isso quem não conhece o Fortaleza do Vojvoda. Eles são um time extremamente pragmático. Não espere pressão alta, saídas mirabolantes e longos períodos de posse. Esse foi o começo do jogo. O Cruzeiro tentando incomodar a saída do Fortaleza, ainda que não tão eficiente, o Fortaleza simplesmente se desfazendo da bola. Esse é um padrão que a gente viu em todos os jogos, mesmo quando venceu contra Atlético Goianiense, contra Vitória, ou partidas mais difíceis contra Flamengo e contra Palmeiras. É um time que não faz questão de sair curto e usa muito dessa bola longa para conseguir avançar no campo. Fato é, acaba muitas vezes colocando a bola em disputa e devolvendo a posse, como nesse caso que o João Marcelo vai subir para recuperar. E aqui mais um exemplo, o Fortaleza faz a saída sem ser muito pressionado pelo Cruzeiro. O mecanismo de pressão alta do Cruzeiro parece que não funcionou nesses minutos iniciais, e tem espaço para conduzir e para sair jogando, mas a decisão acaba sendo quase sempre a mesma, alongar com uma bola mais longa para chegar no camisa 9, nesse caso pro Kaiser na ausência do Lucero. Mas mais uma vez, colocando a bola em disputa contra um time que sabe marcar bem, é natural que você perca mais essas posses, e assim o Cruzeiro retomava mais uma vez e conseguia continuar atacando, mas tudo dentro dos conformes. A gente tá falando do time com menos passes trocados por jogo no Brasileirão, a pior média de posse de bola e o quarto com mais cortes. Quem só vê número vai achar que a gente tá falando de um dos últimos colocados da tabela, mas quem só vê número não vê jogo, e hoje o Fortaleza ocupa a terceira colocação do campeonato. O Lion jogou seu jogo, baixou a circulação na saída de bola, sem receio de usar bola longa, o Kaiser como referência de 9 na ausência do Lucero, mas se viu pouco pressionado pelo Cruzeiro. As distâncias da pressão elas pareciam muito longas, ou seja, ao menos no início foi pouco incomodado. O Fortaleza fazia uma saída mais sustentada, sem querer progredir muito no campo, e percebam como que a pressão do Cruzeiro, que é tão marcante nesse campeonato, não funcionou. O Caio Jorge, o Matheus Pereira e o Lautaro até saltavam, mas o time muito pouco coordenado e chegava atrasado. Quando essa bola chega, por exemplo, no lateral direito, no Brits, percebam a distância que o Barreal tá e o tempo e espaço que ele vai gerar. E isso permitiu o Fortaleza, em alguns momentos, poder jogar mais tranquilo, sem ser pressionado, até se desfazendo das bolas, como a gente sabe, mas uma situação como essa, com muitos jogadores com oposição distante e podendo cadenciar um pouco mais e ter o controle sem sofrer tantos riscos assim. E chama atenção a constância do Fortaleza. Quando você acha que eles estão sofrendo, eles na verdade só estão jogando o seu jogo. E com 9 minutos eles encaixaram o que eles mais gostam de fazer, uma transição matadora para abrir o placar. Existem críticas pelo fato do Fortaleza às vezes se desfazer demais da bola, a gente não pode dizer isso sobre as transições. Um time extremamente letal que marca a maior parte dos seus gols assim. Quando percebe um mínimo cheiro de possibilidade de transição, os jogadores já começam a se projetar. Perceba aqui pela esquerda o Breno Lopes, no momento em que o Zé Ivaldo ainda tem a atenção dividida e tá com o tronco mal projetado para defender a pressão. Quando a bola entra do Marinho para o Breno Lopes, talvez já seja tarde demais e o ponta esquerda que chegou no Fortaleza com tudo, marca um gol para abrir o placar. O Cruzeiro não podia demorar a empatar, precisava de voltar para o jogo, mas ao invés de usar os apoios na base, começou a usar os apoios pelo lado do campo. Principalmente o lado direito, o seu lado mais forte. E se o Cruzeiro não consegue atrair o Fortaleza para o seu próprio campo, passa a acumular jogadores no último terço e fabricar suas próprias oportunidades. Vejam esse momento com o William, Caio Jorge e Matheus Henrique usando uma dinâmica de terceiro homem, buscar um segundo para esse sim gerar uma linha de passe para o terceiro e o time conseguir progredir. O cruzamento não sai como imaginado, mas o Cruzeiro é um time muito forte em intensidade e pressão, e já vai pressionar essa segunda bola para se manter no campo de ataque. Faz a pressão e a segunda bola ela vai sobrar ali para o Matheus Henrique, que estava bem posicionado para uma possibilidade de rebote ou ter que pressionar, e com um chutaço ele empata o jogo. E assim o jogo voltou a estaca zero, mas com uma diferença: o Cruzeiro pressionava e contra-pressionava melhor, parecia ter recuperado o ímpeto do jogo, perdia e subia para pressionar, e o Fortaleza continuava com as bolas longas. Esse lance é uma sequência que vale a pena até mostrar um pouco mais rápido. O Fortaleza se desenhava num 4-4-2 que focava mais em proteger a própria área, enquanto isso o Cruzeiro subia para pressionar. O Fortaleza se desfazia da bola, o Cruzeiro pressionava e recuperava. O Cruzeiro levantava a bola na área, o Fortaleza afastava e o Cruzeiro recuperava. Sempre com intensidade, com o objetivo de ser dominante dentro do jogo, ser protagonista. Então ocupar o último terço para continuar atacando. E a jogada só vai parar numa falta que o Barreal faz
mais para tentar continuar com a posse. O jogo se desenhava muito mais para o Cruzeiro a partir disso. Subia bem a pressão, perdia e pressionava para manter a posse, continha as escapadas do Fortaleza e conseguia bons momentos de transição e bola parada. Eles encaminhavam para terminar o primeiro tempo com 10 finalizações a 4, mais de 60% de posse, mas o futebol nem o Fortaleza são tão óbvios assim. Faltando 5 minutos para acabar o primeiro tempo, Fortaleza, numa cobrança curta de bola parada, marca o seu gol pegando a defesa cruzeirense desorganizada. Bolas longas, transição e bola parada, essas são as melhores armas do Fortaleza, e com uma cobrança curta eles conseguem gerar um 3 contra 3 pela beirada. A defesa parece meio confusa e não pressiona no timing certo. O Kevin Andrade tem espaço para dominar, girar e encontrar o Bruno Pacheco na ultrapassagem que sim, estava em condição legal. Vai chegar no fundo e vai procurar justamente quem? O 9, o jogador de referência na frente, o jogador-alvo, Renato Kaiser, para marcar o 2-1. E vai ter quem fale sobre o merecimento de vitória para o Cruzeiro, afinal foi um segundo tempo de 74% de posse. Mas a verdade é que o jogo entrou na zona de conforto do Fortaleza, exatamente do mesmo jeito que eles bateram o Flamengo, do mesmo jeito que eles bateram o Palmeiras, sendo extremamente eficientes defensivamente e aproveitando em transições e em bolas paradas. A linha de defesa do Leão do Pici somou 30 cortes ao longo do jogo, só o Kusevich somou 11. O bloco médio impediu o Cruzeiro de explorar as costas e quando superava a marcação, a defesa área estava em dia. E por mais que o Cruzeiro tenha dominado a posse na segunda etapa, levantando mais bolas na área, quem esteve mais próximo do próximo gol foi justamente o Fortaleza. Perceba essa sequência, o Cruzeiro vai ocupar o campo de ataque e ele se dá de frente com isso. Um Fortaleza num 4-4-2 bastante compacto e que vai tirar esse espaço entre linhas, vai direcionar muitas vezes o Cruzeiro para o lado do campo e, como eu falei, a defesa área estava em dia e muitos cortes aconteceram. A verdade é que o Cruzeiro nessa altura do jogo já não conseguia controlar muitas vezes a segunda bola. Fortaleza continuava protegendo muito bem a área e focava em recuperar para conseguir partir num contra-ataque. Nesse caso, por exemplo, eles já se armam e mais uma vez recuperou, o time vai se projetar para o campo de ataque. Acaba que eles não conseguem concluir, o Cruzeiro contra-pressiona e recupera a posse. Nessa sequência, mais uma vez, o Fortaleza num 4-4-2 bastante compacto. Se vai oferecer algum espaço, que seja por fora. E a linha de defesa muito bem encaixada. Percebam o Kusevich saltando aqui no Matheus Pereira. Essa bola vai entrar por dentro, ele chega muito rápido para tirar o espaço e para direcionar mais uma vez o jogo pelo lado. Bola vai ser levantada, a defesa está bem postada e ainda consegue fazer o corte antes disso. A bola sobra para a área e mais um corte dentro da área. Aqui para finalizar mais um exemplo, mais uma vez a defesa do Fortaleza nesse 4-4-2, bem baixo, mas bem focado em defender a área. O Cruzeiro vai circular e sempre tinha jogadores próximos, dessa vez próximo do Barreal, o time vai todo subir para tentar incomodar. A bola sobra mais na frente, o time sobe mais uma vez para tentar incomodar. As bolas sobram e o que o Fortaleza faz? Vai procurar a transição para tentar matar o jogo de uma vez por todas. Nesse lance a jogada vai acabar em impedimento por falta de um timing e boa coordenação da defesa cruzeirense, mas não faltaram oportunidades. O jogo fala isso e o número de gols esperados também. Foram 0.3 para o Lion contra 0.15 para o Cruzeiro no segundo tempo. O Cruzeiro dominava a posse, mas não dominava a segunda bola. Conduzia até o campo de ataque, tentava e sofria o contra-ataque. Já cansado, conseguia até a bola, dominava a posse, mas não dominava o jogo. E eu até iria dizer que o Cruzeiro levou tensão pro Fortaleza, mas efetivamente não levou perigo. Mas aos 51 o Barreal me coloca uma bola no travessão só para quebrar esse roteiro. Sem muita explicação, mas o Fortaleza sobe um pouquinho mais a pressão, coisa que não fez durante todo o jogo. E aí a gente vê um Cruzeiro fazer exatamente o que fez contra o Botafogo e o que fez no gol de empate. Trocar passes rápidos, usar a dinâmica de terceiro homem para encontrar os jogadores de frente. Percebam, poucos toques na bola e o time vai progredindo com a bola de pé em pé. Vai chegar no último terço com o Fortaleza mal protegido e correndo para trás. O que o Barreal faz? Domina, vai cortar para dentro e colocar uma bola incrível no travessão que podia ter mudado o rumo do jogo. Com isso, Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda encosta nas cabeças. Com 4 pontos do líder Botafogo e um jogo a menos, pode encostar na liderança caso vença. E o Cruzeiro, por sua vez, mesmo derrapando, segue firme e forte. Sofre a primeira derrota em casa, se é que dá para chamar um jogo vendido para Cariacica de casa. Com um jogo a menos, tem tudo para retornar para o G4. Jogo de 2 expoentes do campeonato, com modelos completamente diferentes, mas que entregou muito entretenimento e um jogaço. Se você chegou até aqui é porque com certeza você curtiu essa análise, então quero te pedir para deixar seu like. Ele ajuda muito no nosso trabalho e faz esse vídeo chegar a mais pessoas. Além disso, para não perder nenhum vídeo, se inscreve aqui no canal e, claro, não deixa de ativar o sininho das notificações.